ler o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu-nos São Mateus. Mateus, capítulo 27. Encontre aí no seu celular a Bíblia online. Pegue aí no seu iPad. Pegue aí no seu computador. Mateus, capítulo 27, versículo 32 a seguir, que passamos a ler. E quando saíam, encontraram um homem sireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Que interessante. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Poderosa palavra de Deus, não é verdade? Essa palavra vem para nos abençoar poderosamente. Mateus, de todos os escritores da vida de Jesus, queridos, Mateus organizou a vida de Jesus assim. No capítulo 1, a genealogia de Jesus, Reinaldo. No capítulo 1, no capítulo 2, a visita dos magos do Oriente a Jerusalém. Ainda no capítulo 2, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes e a volta do Egito. Em Mateus, no capítulo 3, João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia. Mas ainda no capítulo 3, o Senhor Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Já no capítulo 4, o Senhor Jesus foi tentado em pelo menos 3 níveis. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 12 ou 13, Jesus deixou Nazaré e foi morar na região de Cafarnaum. E lá no capítulo 4, versículo 18, 19 e 20, Jesus começou a reunir o colégio apostólico. Começou a chamar os discípulos. E no capítulo 5, Jesus, amados, inaugurou uma sessão de ensinos no monte, instruindo os discípulos do capítulo 5, versículo 1 a versículo 12. O Senhor Jesus falou sobre 9 bem-aventuranças. Vocês acreditam que esta noite de quarta-feira
é uma noite de poderosas bem-aventuranças. Tu és feliz por ter o seu nome escrito no livro da vida, e as bênçãos de Deus estão em todos os setores do seu viver. Em Mateus, no capítulo 6, o Senhor Jesus continuou a instrução, falando, por exemplo, sobre oração, jejum e esmolas. O capítulo 7 de Mateus é a continuação do sermão. Mas, amados, no capítulo 8, versículo 1 a 4, o Senhor inaugurou uma sessão de milagres com curas. Do versículo 1 ao versículo 4, o Senhor Jesus purificou, limpou, curou um leproso. E no capítulo 8, versículo 5 a versículo 13, Jesus curou o servo de um centurião à distância, por intermédio da fé daquele centurião. Em Mateus capítulo 8, versículo 14 a 17, Jesus curou a sogra de Pedro. Estou falando para muitas sogras, que Deus abençoe todas as sogras do Brasil e do mundo. Vocês são muito importantes, glória a Deus. Em Mateus no capítulo 9, Jesus curou um paralítico em Cafarnaum. Jesus está curando pessoas nessa noite. Em Mateus no capítulo 10, Jesus enviou os 12 a uma missão. Mas no capítulo 11, foi João Batista que enviou 2 discípulos dele a Jesus. No capítulo 12, amados, Jesus é o Senhor do sábado. E no capítulo 13, temos as parábolas de Jesus. Vocês estão acompanhando? Em Mateus, no capítulo 14, o João Batista foi assassinado. Presbítero Cleosmar, mataram o profeta, mas não apagaram a história. Mataram o profeta, mas não mataram a mensagem, porque Deus levanta os seus servos com propósitos gloriosos. Em Mateus no capítulo 15, nós temos a tradição dos anciãos. Mateus 16, o fermento dos fariseus. Mateus 17, a transfiguração. Mateus 18, o maior no reino dos céus. Mateus 19, acerca do divórcio. Em Mateus no capítulo 20, os trabalhadores da vinha. E no capítulo 21, Jesus entrou de maneira triunfal em Jerusalém. Em Mateus no capítulo 22, acerca dos tributos. Em Mateus no capítulo 23, o Senhor Jesus censurou veemente os escribas e fariseus. Então, no capítulo 24 e Mateus capítulo 25, nós temos mensagens a respeito do tempo do fim, mensagens de cunho escatológico. Rapidamente, chegamos em Mateus capítulo 26, e dentre outras passagens ali, querida família que nos assiste e adora a Deus conosco, nós temos o Senhor Jesus indo para 2 eventos de cunho social. O primeiro, ou um dos 2, o Senhor Jesus foi para um jantar na aldeia de Marta e Maria, aldeia de Betânia. O segundo evento de cunho social, o Senhor Jesus foi para a última Páscoa, para a última Santa Ceia com os discípulos. Chegamos então em Mateus capítulo 26, em Mateus capítulo 26, Jesus venceu um processo de depressão. Eu vou repetir. Jesus já venceu a depressão. Acalma o seu coração. Ele venceu. E você também está vencendo e vai vencer em todas as áreas, em nome de Jesus.
Você pode dizer amém, glória a Deus, toma posse dessa palavra? Então, rapidamente chegamos em Mateus no capítulo 27, da onde nós extraímos o nosso texto-chave, do versículo 32 ao versículo 42. E ali temos um homem chamado Simão, não Simão de Betsaida, discípulo de Jesus, Simão Pedro, mas um Simão sireneu, um Simão da região de Cirene. Após um homem ser apresentado, é apresentado também um cenário, e o cenário que é apresentado é o cenário do Gólgota. O Gólgota é espetacular, porque o Gólgota foi o cenário preparado por Deus para salvar os seres humanos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3 e versículo 6, para preencher os céus e a terra, o Senhor foi dizendo: haja luz, e as coisas foram acontecendo. Mas para salvar o homem, Deus providenciou o Gólgota e a cruz. Para criar, Deus disse: haja luz. Mas para salvar, haja Gólgota e haja cruz. Depois que o Gólgota é apresentado, a cruz é apresentada. É interessante que a história fala de vários tipos de cruzes. Por exemplo, a cruz distorcida, a cruz em forma de poste, a cruz em forma de Y, a cruz em forma de X e a cruz em forma da letra T, que foi a cruz que Jesus foi levado à morte. É bom dizer que a cruz em forma de T tem em si uma poderosa mensagem. Ela tem 4 pontas, e a primeira ponta da cruz de Jesus, a do braço direito de Jesus, da esquerda de quem me olha, é a primeira ponta da cruz, a ponta que fala dos inícios, que significa que Deus tem a origem dele nele mesmo. Isso é espetacular, porque Deus não tem mãe, não tem pai, não tem tutor, nem professor. Deus é autoexistente. Aleluia. Deus é o autoexistente que se revela e que traz à existência o que não existia. Tome posse dessa palavra. Deus é o único Deus que pode dizer: peça-me, e se o que você me pede ainda não existe, eu crio e coloco na palma das suas mãos, porque eu sou o Criador. Aleluia, glória a Deus. Deus tem a origem dele nele mesmo, e esse Deus que é autoexistente é também eterno. O Salmo 90, o verso 2 diz: antes que os montes nascessem, a terra fosse criada e o mundo passasse a existir, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isaías 43, 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? O Salmo 93, no verso 2, amados e amadas, também fala sobre a eternidade de Deus, quando diz: o teu trono, ó Deus, está firmado de eternidade a eternidade. O Deus que nós servimos, adoramos, clamamos e glorificamos, está vivo, é eterno e tem o controle de todas as coisas. Mas esse Deus é um Deus que na cruz do Calvário nos apresenta a segunda ponta da cruz, a do braço esquerdo de Jesus, que se você é transportado de um lado da cruz para o outro, então nós temos a continuação
nós temos o progresso. Isto então quer dizer que a proposta de Deus é que, apesar de, nesse momento de quarentena, nós estarmos guardados e protegidos por Deus dentro de nossos lares, a nossa vida espiritual não para, ela continua progredindo. A nossa comunhão com a família não para, continua progredindo. A nossa comunhão com a igreja de Deus não para, continua em evolução. A nossa comunhão com o Espírito Santo não para, continua em evolução, mais intensa. Aliás, aproveite e seja mais cheio do Espírito Santo e de alegria na noite desse dia. Glória a Deus. Ainda, Deus está nos dizendo: não pare, porque a chamada está de pé. A segunda ponta da cruz de Jesus é a ponta da continuação, do progresso. E eu quero liberar, antes de encerrar essa mensagem, para o seu coração e para a sua vida, uma palavra. E eu quero que você tome posse dela. Satanás não vai bloquear o projeto de Deus, não vai bloquear a chamada de Deus para a sua vida, não vai estagnar o que Deus tem já colocado na palma das suas mãos. Tome posse, haverá progresso, continuidade e avanço naquilo que Deus tem colocado na palma das suas mãos. Em penúltimo lugar, a terceira ponta da cruz de Cristo, a que estava abaixo dos pés de Jesus, fixado na areia, na terra ou no barro do Gólgota, é a ponta que aponta para baixo. Em Provérbios capítulo 15, versículo 24 diz: o caminho do sábio é para cima, que aponta para a vida, a fim de evitar o inferno, que é embaixo. Algumas traduções bíblicas dizem que aponta para baixo. E algo especial a dizer é: a igreja de Jesus, os salvos em Cristo Jesus, você crente em Jesus de Nazaré, não vai descer. Nós já trocamos o passaporte. O nosso passaporte não é de condenação, nosso passaporte é de salvação. Jesus trocou o nosso passaporte, e o nosso passaporte agora é para as mansões celestiais. Nós vamos morar numa cidade de luz, nós vamos morar na Nova Jerusalém, nós vamos morar nos céus. Você pode dizer aleluia por isso? Gente, já em tom de encerramento, a última ponta da cruz de Jesus, a que estava acima da cabeça de Jesus, é a ponta que aponta para cima. Aleluia. Amados, eu estou sentindo a doce presença de Deus aqui nesse lugar. Creio que muitos estão sentindo também a presença de Deus em suas casas. Nós vamos morar nos céus. A qualquer hora o arrebatamento da igreja acontecerá. Nós vamos para as mansões celestiais. Diga aleluia. A igreja está na terra como peregrina, mas já o nosso Senhor e Salvador Jesus vem, e Ele vai nos levar para os céus de glória. A promessa está de pé. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz: mas a nossa cidade está nos céus. Em João 14, versículo 1 a versículo 6, olha que doce e gloriosa promessa. Escrito está, disse o Senhor Jesus: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar.
E se eu for, minha tradução bíblica diz, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós bem sabeis o caminho, e sabeis para onde vou. Minha tradução bíblica diz, e vós bem conheceis o caminho, e sabeis para onde eu vou. Tomé tomou a palavra e disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? No versículo 6, o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. As 4 pontas da cruz de Jesus nos traz esperança. A nossa origem está em Deus. O nosso progresso e continuidade está em Deus. O nosso passaporte foi trocado. Agora o passaporte é de salvação e de vida eterna. E as mansões celestiais nos espera. Espere os salvos, espera a igreja. Mas não esqueça, Jesus foi para a cruz, ele morreu, ressuscitou ao 3º dia, não está morto. Jesus não está morto. Jesus ressuscitou, igreja. Jesus está vivo e a cruz está vazia. Quem pode jubilar? Quem pode adorar a Deus em seus lares? A cruz está vazia. Se a cruz está vazia, Ele nos garantiu a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno. Eu quero que você se alegre. Por quê? Porque Jesus ressuscitou ao 3º dia, está na destra de Deus e a qualquer hora vem para arrebatar a noiva amada, a igreja.